Hoje aqui no Ratanabacast nós vamos falar sobre o bloqueio e suspensão do Twitter/X no Brasil. A nossa equipe, constituída por mim, Daniel Fábio, meu colega Recheio, e os apresentadores Miguel Maués e Matheus Carvalho vão discutir junto com a nossa ilustre convidada. Bom, farei uma breve apresentação sobre a nossa ilustre convidada. Primeiramente, a doutora Luciana Toledo. Ela é promotora da Justiça, membro no Ministério Público do Estado do Amazonas, além de que ela foi professora em Faculdade de Direito na cidade de Manaus, é mestre em Direito e tem formação em Direitos Humanos, tendo integrado e presidido o Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado do Amazonas. Agora eu vou passar para os nossos entrevistadores. Olá, nós somos os entrevistadores do Ratanabacast e hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, a doutora Luciana Toledo, para tirar algumas dúvidas nossas da equipe do Ratanabacast sobre o tema acerca dos impactos da suspensão da Rede X no Brasil. E para isso nós trouxemos 5 perguntas para fazer para a entrevistada. Vamos começar com elas agora. Primeira pergunta: quais são as possíveis implicações jurídicas e econômicas para o Brasil se a Rede X, Twitter, encerrar suas atividades no país como forma de desobedecer às ordens judiciais? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Matheus. As implicações do ponto de vista jurídico, no caso X, elas vêm principalmente na forma de precedentes, que são balizas que vão ser usadas para outras decisões posteriores em situações semelhantes. No caso X, nós tivemos alguns precedentes importantes criados, como a forma de notificação pela rede social e também a determinação de que uma empresa, por pertencer ao mesmo grupo, pagasse multas que eram aplicadas a outra empresa. Além disso, nós temos a questão da insegurança jurídica, que deriva justamente dessa possível flexibilização das normas brasileiras. Temos o impacto na própria imagem institucional do STF, do ordenamento jurídico brasileiro como um todo, se a decisão não for cumprida. E já do ponto de vista econômico, nós temos principalmente a possível verificação da situação do caso X para futuros investimentos ou ainda aportes de empresas já localizadas no país que poderiam ser influenciadas pelo exemplo do caso X. Certo. Agora para a nossa segunda pergunta. De que forma a decisão do STF de bloquear perfis ligados a atividades criminosas na Rede X pode ser vista como uma defesa da ordem constitucional? E como a recusa de Elon Musk em cumprir essas ordens afeta a relação entre as plataformas de tecnologia e o Estado brasileiro? Bom, totalmente pode ser vista como uma defesa da ordem constitucional, a começar pelo autor da decisão, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição por excelência. Então, todas as decisões que são tomadas pelo STF, elas são decisões que visam a defesa da ordem constitucional. Já a questão da recusa do Elon Musk, de que forma isso ia impactar em outras plataformas digitais, é preciso que se entenda que essa decisão do X, ela veio, na verdade, em razão de descumprimento de uma ordem judicial anterior. E, no geral, o que nós temos no Brasil é um ambiente até de cooperação das Big Techs com o Estado brasileiro. O que é preciso ter em mente também é que uma empresa, seja qual for a atividade que ela desenvolva, inclusive no ambiente virtual, se ela está operando no Brasil ou em qualquer outro país, ela precisa submeter às leis e ao ordenamento daquele país. Certo. Como a instrumentalização das redes sociais para ameaçar agentes da lei e propagar desinformação pode ser combatida dentro dos marcos legais brasileiros, sem que isso configure um tipo de censura? Olha, Miguel, para isso a gente precisa ter em mente alguns conceitos, né? E esses conceitos, eles vão ensinar para a gente que nem sempre uma limitação à liberdade de expressão, que é um direito fundamental, a liberdade de expressão, nem sempre a limitação a essa liberdade de expressão, ela vai configurar censura. Ela pode configurar também, por exemplo, o respeito a um outro direito fundamental, que esteja em choque com essa liberdade de expressão.
Então, a gente tem o direito à informação correta, à informação de qualidade. E isso pode ser relativizado defendendo-se ou limitando-se à liberdade de expressão. Então, eu acho que uma educação política é que vai realmente responder isso, né, de forma que não se crie essa narrativa de que toda vez que se está defendendo, se está limitando a liberdade de expressão, se está cometendo censura. Não. Se pode estar evitando o cometimento de crimes, evitando a apologia ao crime, defendendo a soberania nacional ou, em última análise, o Estado brasileiro, ou ainda, como eu disse, fazendo valer um outro direito fundamental tão importante quanto a liberdade de expressão. Certo, muito obrigado pela resposta. E antes de continuarmos com a nossa entrevista, vamos dar uma pausa para os nossos patrocinadores, que no caso do episódio de hoje é a Surfshark. Você sabia que mesmo com o X em suspensão no Brasil, muitos conseguiram acessá-lo? Isso foi apenas possível através de uma VPN. E nessa área, a melhor, sem sombra de dúvidas, é a Surfshark VPN, onde você consegue acessar com total segurança os conteúdos de mais de 100 países diferentes com apenas poucos cliques. Muito obrigado pelo patrocínio Surfshark VPN e de volta à entrevista. Voltando à nossa conversa, aqui vai mais uma pergunta. O possível encerramento da Rede X no Brasil, devido à desobediência judicial, poderia gerar um precedente perigoso para outras grandes empresas de tecnologia? Olha, eu não sei te dizer se perigoso, mas um precedente com certeza gera, porque tudo isso que aconteceu no caso X está sendo observado e tem um efeito didático e vai ser levado como exemplo. Mas, como eu disse anteriormente, esse exemplo didático ele faz valer o ordenamento jurídico brasileiro, as leis brasileiras, as instituições brasileiras, que devem ser respeitadas não só pelo X, como por qualquer outra empresa, opere ela no ambiente virtual ou não. Agora, do ponto de vista do X, a gente precisa lembrar que isso chegou onde chegou depois que houve descumprimento de uma decisão judicial anterior. E por fim, a nossa última pergunta: quais medidas práticas poderiam ser adotadas pelas autoridades brasileiras para garantir que plataformas estrangeiras como o X, que está sendo abordado na entrevista de hoje, cumpram as decisões judiciais do país, evitando a evasão de responsabilidade por meio de manobras corporativas? Olha, Miguel, a gente precisa lembrar que uma decisão judicial ela vai ser cumprida, mas o juiz ou o ministro ele não pode inventar uma medida para forçar aquele cumprimento. Nós temos todo um capítulo que traz medidas voltadas ao cumprimento de decisões quando elas são desobedecidas. E no caso X, nós tivemos a aplicação de algumas dessas medidas, como foi o caso da multa e o caso da suspensão também. Eu acho que é muito importante a gente pensar que o X, inclusive, já cumpriu parte da decisão, nomeando a representante no Brasil, que é inclusive uma advogada. Então, de alguma forma, foi eficaz essa aplicação da multa e essa suspensão, que a gente já viu aí o cumprimento de parte da decisão. Então, o que eu acho que é importante é que o operador do direito que vai trabalhar com o cumprimento da sua decisão, ele precisa olhar o caso concreto e ver dentro do catálogo de medidas que a gente tem, por exemplo, multa, em determinadas situações, prisão, suspensão de atividades, ele pega aquele catálogo e verifica qual é mais adequado para aquele caso concreto, sem recorrer a fórmulas mágicas. Agora, quando a gente pensa em Big Techs, em empresas de inovação, isso é um desafio grande, porque a gente está aqui conversando e estão sendo criadas várias formas aí de burlar, enquanto a gente conversa aqui, tem gente com certeza acessando o X, burlando a decisão. Então, realmente é um desafio para o direito, está sempre se reciclando para acompanhar realmente a evolução das relações sociais. Muito obrigado pelas suas respostas, foram muito contundentes, muito corretas. Nós aqui da equipe do Ratanabacast temos só a agradecer pela sua palavra.
e gostaríamos que os nossos telespectadores apreciassem esse episódio e qualquer críticas ou dúvidas podem nos contactar. Muito obrigado pela sua presença